Amém, irmãos? Vamos estar orando essa noite, né? Vamos dar início aqui a mais essa lição do nosso estudo bíblico da palavra e vamos estar orando para que o nosso Senhor Jesus venha nos abençoar nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa chance que o Senhor nos dá, Senhor, de crescer na graça e crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe aqui a minha vida, venha nos usando nessa noite segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Abençoe aqui a vida da minha esposa, dos meus filhos, a vida de cada irmão que se faz presente e os irmãos que estão chegando também, meu Pai. Os irmãos que não vieram, meu Pai, que não puderem vir, que o Senhor possa trazer no próximo culto, no próximo estudo, meu Deus, que nós não venhamos retroceder, meu Pai, no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Vai de encontro também, meu Pai, em nome de Jesus, a todos que vão aí ouvir pela web rádio Ágape, mas essa porta aí que o Senhor abriu nessa noite de hoje, para que a Tua Palavra possa estar alcançando mais vidas, mais pessoas, pela graça e pela misericórdia do Senhor, meu Pai, que venhamos sair daqui edificados pelo poder da Tua Palavra e que possamos, em nome de Jesus, sair daqui decididos a praticar a Tua Palavra para a glória e para a honra do Teu nome. Assim te agradecemos, meu Pai. Repreenda todo impedimento, Senhor, e seja feito segundo o Teu querer nessa noite. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite. E nós estamos estudando segundo trimestre de 2022, irmãos. Segundo trimestre de 2022. E o tema é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Para a honra e glória do Senhor, né, conseguimos aqui configurar também a rádio, né, a web rádio Ágape. Então agora o estudo bíblico, né, e também os cultos vão ser transmitidos também pela rádio, para estar alcançando mais e mais vidas, irmãos, e agora com qualidade, né? Nós arrumamos aqui todos os equipamentos. Então vamos lá, irmãos, abram na lição número 3. Lição número 3. A lição número 3 tem como título Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, o discípulo e a lei. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a lei. Muitas vezes ouvimos falar muito sobre a lei, né? Mas agora nós vamos aprender mais sobre a lei. O que nós temos a ver com a lei e o que a lei tem a ver conosco. Vamos esclarecer nossa mente nessa noite, né? Textuário. O textuário está em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Olha, então começa no interior, né, e reflete no exterior. O exterior para Deus é importante? O exterior para Deus é importante quando reflete o interior, né? Porque senão é apenas farisaísmo, né? Viver só do exterior, só de aparência. Vou ler aqui, irmãos, leitura diária, que leitura diária também é importante para nós aprendermos mais dessa lição. Que diz assim, ó: Jesus não veio revogar a lei, nem contradizer os profetas. O Senhor Jesus Cristo cumpriu fielmente a lei. A função da lei é levar o homem a Cristo. O fim do mandamento, coração puro, boa consciência e fé sincera. A lei é santa e está estabelecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei está cumprida no amor e dinamizada em nós pelo Espírito Santo. Essa foi a leitura diária e nós vamos para a leitura bíblica em classe, que tem na revista de todos os irmãos aí também. Leitura bíblica em classe, está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. O Pedro vai estar colocando e nós vamos acompanhar aqui nas nossas revistas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos
e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Forte, hein? Esse último versículo, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Daqui a pouco nós vamos aprender mais sobre isso, né? Que é algo muito forte mesmo. Eu vou ler aqui o plano de aula que tem na minha lição e os irmãos prestem atenção aí. Diz assim: qual é a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja que os seus discípulos aprendam acerca dessa relação? Basicamente, esta lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada. Logo, o objetivo de estudar essa relação de Jesus com a lei é o de trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. Apresentação da lição. Objetivos da lição. Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito e conceituar a justiça do reino de Deus. Aqui na minha revista também tem uma observação que diz assim, ó, o que é justiça? Na perspectiva bíblica, a palavra justiça tem a ver com retidão, integridade, honestidade. O Sermão do Monte nos convida a cultivar a retidão, a integridade e a honestidade para viver a justiça do reino divino. Então vamos lá, irmãos, para a introdução, né, que eu li essa observação na minha lição. Agora nós vamos para a introdução que tem na revista aí de todos os irmãos. Vamos estar lendo aqui juntos, que diz assim, ó: nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Isso é importante, ó. Jesus não destruiu a lei e nem o ensino dos profetas, mas o cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e dos fariseus, irmãos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Pai do Senhor, irmã Osmarina. Vamos lá agora para o tópico 1. Tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei. Eu quero falar aqui um pouco sobre a lei, irmãos, antes de nós começarmos, né, aqui a aprofundar na lição. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Os irmãos não precisam me responder, porque essa pergunta ela vai ser respondida no decorrer da aula. Não precisa me responder, os irmãos meditam aí, né, na sua mente aí. Eu quero fazer essa pergunta. Nós devemos ainda cumprir a lei? Nós devemos ainda obedecer a lei, irmãos? Só medite aí que depois nós vamos responder isso. Agora, o que nós podemos falar mais sobre a lei? Irmãos, já ficou comprovado, né? Os psicólogos estudam isso, as pessoas que estudam sobre o ser humano, né? A psicologia, já ficou comprovado que se o ser humano viver sem lei, ele se autodestrói. Se o ser humano viver sem lei, ele se autodestrói. Com as leis que já existem, o ser humano já está se destruindo, não é verdade? Porque, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui, dar um exemplo. Numa via, né? Uma via aí onde nós vamos trafegar, por exemplo, uma BR. Uma BR tem ali o limite de velocidade. Às vezes a BR o limite é 80, alguns lugares é 100, né? Aqui no Brasil. Outros lugares é 110 km por hora. Mesmo assim, irmãos, tendo ali nessa lei, essa regra que não pode passar daquela velocidade, de vez em quando chega uma multa na nossa casa ainda, não é verdade? A via é de 80, de 60, mesmo assim, às vezes ainda chega uma multa na nossa casa, né? Existindo a lei, a gente ainda transgride a lei. Imagine se não existisse, o que o ser humano não ia fazer, não é verdade? Então, irmãos, por que acontecem muitos acidentes? Muitos acidentes, irmãos, é consequência o quê? Da alta velocidade, né?
Muitos acidentes aí é consequência da alta velocidade. O que é isso? Transgressão da lei, né? Transgredir a lei. Estamos falando aqui das leis dessa terra, mas existem leis também espirituais. Existem princípios espirituais. Existe a lei da natureza, existe a lei da gravidade. A lei da gravidade, irmãos, ninguém pode transgredir essa lei. Se você quiser transgredir a lei da gravidade, o que acontece contigo? Você morre. Já pensou você subir num prédio? Sobe num prédio aí de 30 andares e fala, eu vou desafiar a lei da gravidade. Vou me jogar daqui e nada vai acontecer. A gravidade vai te jogar lá pro chão. O que vai acontecer? Você vai morrer. Então, quando se transgride a lei, o que acontece? A pessoa fatalmente vai acabar se destruindo, se matando, né? Então, já foi comprovado. Se o ser humano viver sem lei, ele se autodestrói. Isso é muito forte. Agora nós vamos aprofundar mais, né? Aprender mais sobre isso. E o que nós podemos também dizer sobre a lei? Uma maneira bem simples mesmo, dos irmãos entenderem como funciona a lei, né? É dizer o seguinte, a lei, ela é como um espelho. O espelho, ele mostra as nossas imperfeições, não é verdade? Mas ele não é capaz de tirar as nossas imperfeições. Se a gente estiver todo sujo, a gente olhar no espelho, o espelho vai mostrar o quê? A nossa sujeira. Mas ele não é capaz de nos limpar. Era assim na lei também. A lei mostrava as nossas imperfeições, mas ela não era capaz de tirar as nossas imperfeições. Aí nós vamos aprender que o Espírito Santo é diferente, né? O Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo, ele mostra as nossas imperfeições e ele mesmo tira as nossas imperfeições, ele mesmo nos limpa. Então tá vendo que o Espírito Santo, né, é superior apenas à letra da lei? Existe a letra da lei, mas o Espírito Santo é superior à letra da lei. A lei é boa, mas o ser humano não foi capaz de cumpri-la em si mesmo. Então a lei serviu como se fosse ali um guia para nos levar até Cristo. A lei, ela serviu para mostrar os nossos pecados, para mostrar que nós somos pecadores e nós não somos capazes de nos salvar pelos nossos próprios esforços. Quando os irmãos ouvem falar de lei, o que os irmãos lembram? Lembra da lei de Moisés, não é verdade? Lembra do Antigo Testamento, não é verdade, irmãos? Lembra dos profetas que estavam sempre ali lembrando da lei do Senhor? Essa é a lei. Quando os irmãos ouvem falar de lei, os irmãos lembram também do quê? Dos 10 mandamentos, não é verdade? Os 10 mandamentos. Agora, irmãos, a lei não se resume apenas aos 10 mandamentos. São mais de 600 mandamentos e ordenanças. Naquele tempo ali dos judeus, dos israelitas lá, né? Eram mais de 600 mandamentos e 600 ordenanças, irmãos. Se eu não me engano, é 613 ou 633, não me lembro exatamente. Mas são mais de 600 ordenanças. Então não era apenas os 10 mandamentos, né? E daqui a pouco nós vamos falar do caráter de cada uma dessas ordenanças aí. Cada uma não, né? O caráter, os 3 aspectos da lei. Porque não são 3 leis, mas são os 3 aspectos. Existe a lei cerimonial, existe a lei moral e existe a lei civil. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Vamos lá, subtópico 1. Subtópico 1. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Primeira coisa aqui, ó. Quando o Senhor Jesus começou a ensinar, seu propósito nunca foi desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Uma lição aqui para todos nós, irmãos. Não tem como nós construirmos algo bom destruindo aquilo que já foi construído de bom no passado. Deu para entender? Não tem como a gente construir algo bom destruindo aquilo que já foi construído de bom no passado. Por exemplo, o ensino, vou dar um exemplo aqui, o ensino dos nossos pais, o ensino dos nossos avós, das pessoas mais sábias do passado, né? O ensino correto é um ensino que abençoa nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes as pessoas mais antigas não tinham muito estudo, mas as pessoas tinham sabedoria de vida, eram vividas, eram experientes, então nos ensinavam as coisas corretas. Então nós não podemos desconstruir isso, desprezar isso, falar, não, agora eu estou no tempo moderno, é eu que sei, né? E desprezar o ensino dos antigos. Os ensinos dos antigos, né, são valiosíssimos. É igual na igreja também, dá o exemplo da igreja. Aqui não tem muitos não, né? Mas, por exemplo, às vezes você vai numa igreja grande ou em outras igrejas, tem muitas pessoas ali do cabelo branquinho, né? Cabelo branquinho, cabelo grisalho,
Às vezes o pastor ali, né? O pastor já bem do cabelo branquinho, né? Grisalho. Então, irmãos, não podemos desprezar, né? A experiência que ele tem, a vivência que ele tem, a sabedoria que ele tem. Porque nós corremos esse risco, né? Numa geração moderna como a nossa, hoje em dia os jovens querer desprezar o ensino dos mais velhos, não é verdade? Então não temos como construir nada de bom se a gente destruir o que já foi construído de bom no passado. Não podemos, irmãos. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, glória a Deus. Pai do Senhor, irmão André. Então, irmãos, aquilo de bom que já foi construído, nós só temos que aprender com isso. Não podemos destruir. Hoje em dia, acontece às vezes também, até mesmo no colégio, né? Até mesmo no colégio, às vezes aquelas coisas boas que se ensinavam no passado, hoje em dia às vezes as pessoas não estão valorizando tanto, né? Até o ensino está ficando moderno e com isso entre os perigos também da modernidade nos dias de hoje, né? Então nunca podemos desprezar aquilo de bom que foi construído no passado, irmãos. Devemos valorizar e aprender. Então vamos continuar aqui, subtópico 1. Vamos aqui. A expressão não pensem revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Olha só, irmãos, quando Jesus diz assim, ó, não pense que eu vim destruir a lei. Jesus está falando, vocês estão pensando que eu vim aqui para acabar com a lei? Eu não vim fazer isso, vocês não pensem errado, que eu não vim destruir a lei. Aí só para o irmão André e a irmã Andréa, né, que chegaram agora, só para os irmãos se situar, nós estamos falando sobre a lei, e quando nós falamos sobre a lei, né, nós lembramos do Antigo Testamento, lembramos da lei de Moisés, não é verdade? Lembramos dos 10 mandamentos, e aqui nós vamos aprender se nós temos que cumprir a lei nos dias de hoje ou não, porque nós somos salvos pela graça, né? Nós estamos no tempo da graça. Aí o que nós vamos aprender é isso, nós devemos cumprir a lei ainda ou não? Nós temos que desprezar, a lei não serve mais para nada, ou a lei ainda serve para os nossos dias atuais? Nós vamos aprender sobre isso e é muito interessante. Então aqui, irmãos, continua aqui, ó. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, às vezes, naquela época lá, no tempo dos romanos, né, do Império Romano, eles chegaram a achar que Jesus era o quê? Um revolucionário. Que Jesus chegou para implantar só ideias novas, né? Desprezar a lei de Moisés ali também, os judeus também chegaram a pensar que Jesus era um revolucionário. O que é um revolucionário? Revolucionário é aquele que chega para fazer uma revolução e implantar ideias novas. Na verdade, não. Na verdade, Jesus veio para ensinar aquilo que já era ensinado no passado. Só que Jesus ele veio para nos fazer entender da maneira correta. Interpretar da maneira correta a lei. Os irmãos querem a revista? Ainda tem aqui sobrando. Ah, tem. Então, Jesus, irmãos, ele veio para nos ensinar a interpretar a lei da maneira correta. Porque sem a revelação do Espírito Santo, sem a revelação da graça, nós nunca saberíamos interpretar a lei da maneira correta e daqui a pouco nós vamos descobrir por quê. Então, como nós dissemos aqui, né, a lei é como um espelho, mostra as nossas imperfeições, mas não é capaz de tirar as nossas imperfeições. O espelho é assim, né? Nós olhamos para o espelho mostra as imperfeições, mas ele não é capaz de tirar. Assim era a lei também, mostrava as imperfeições, mas não era capaz de tirar. É bom a gente frisar bem isso, né? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então, como nós já dissemos aqui, Pedro, acho que eu não pedi para você, mas coloca aí Lucas 24, versículo 44. Não sei se eu pedi. Pedi não, né? Pedi, né? Lucas 24, 44. Coloca aí. Então, irmãos, quando se fala de lei, quando se fala dos profetas, a lei e os profetas apontavam para quem? Apontava justamente para Jesus Cristo. Olha só como o próprio Jesus Cristo confirmou isso. Ó. Lucas 24, versículo 44. Ele diz assim, ó. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, todo o Antigo Testamento estava falando de quem? Porque aqui quem estava falando isso era Jesus. Ó. Jesus falou, tudo que estava escrito estava falando de quem? De mim. Na lei, nos profetas e nos salmos. Então, veja que Jesus ele é o centro de tudo. Ele é o centro da Bíblia também. Ele é o centro do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Lá em Gênesis, a Bíblia começa falando de um cordeiro.
Aquele cordeiro que substituiu ali Isaac, né, no sacrifício. Abraão ia ali sacrificar Isaac, mas aí Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro, né? E ali surgiu o quê? Um cordeirinho, um cordeiro que foi morto ali, foi sacrificado no lugar de Isaac. Lá em Apocalipse vai falar também do cordeiro, fala da ira do cordeiro, né? Então, irmãos, veja que a Bíblia começa com cordeiro e termina com cordeiro, tudo apontando para Jesus. Lembra-se do primeiro animal que foi morto para cobrir a nudez do ser humano? Adão e Eva pecaram, aí eles pegaram ali uma folha de figueira, né? Tentaram ali cobrir o seu pecado, mas eles não tinham capacidade de cobrir o seu pecado por si mesmo. Aí o que Deus fez? Deus sacrificou o primeiro animal. Ali não fala qual animal que foi, né? Mas diz que Deus ele sacrificou o primeiro animal. Esse sacrifício já apontava para o sacrifício do Cordeiro, de Jesus. E a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então veja que em todo o tempo, né, a Bíblia, a nossa vida, começa com Jesus e termina com Jesus. Nossa vida começa em Jesus também e termina em Jesus. A Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, irmãos, o que acontece, né? Todos começam em Jesus e todos vão terminar em Jesus. Pastor William, mas e o ímpio que não acredita em Jesus? O ateu que não acredita? A Bíblia fala que naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não tem como fugir do Cordeiro, irmãos. Ou nós entregamos nossa vida para Ele, ou naquele grande dia vamos ter que prestar contas com Ele também. Começamos nele e terminamos nele. Ele é o alfa e o ômega. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos lá, subtópico 2. Subtópico 2, Jesus não veio destruir. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, que às vezes eu escrevo umas coisas e nem eu mesmo entendo. Assim. Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. Subtópico 2. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Irmãos, muitos acharam que Jesus era crítico da lei, né? Muitos acharam que Jesus queria destruir a lei, mas isso não é verdade. Na verdade, Jesus ele amava a lei. Ele amava a lei de Deus, igual o salmista, né? Amava a lei de Deus. Jesus também amava a lei de Deus. Muitos achavam que o apóstolo Paulo também era contra a lei, mas na verdade o apóstolo Paulo também amava a lei de Deus, não é verdade? Mas Jesus ele veio ensinar a interpretar da maneira correta. Mas Jesus ele amava a lei, tanto que ele até falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, nem um jota, nem um tio da lei, né? Ninguém pode tirar nem um jota, nem um tio da lei de Deus. Então Jesus, na verdade, ele amava a lei. Aqui diz, ó, no lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. A Bíblia está cheia de exemplos que nós temos que ter o quê? Um crescimento, irmãos. A Bíblia não nos ensina a ficarmos parados, né? Não nos ensina a retroceder. Sempre fala o quê? Sempre fala de aperfeiçoamento. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que o próprio Senhor Jesus deu à igreja uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento, crescimento. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Fala, ó, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Certa vez Jesus falou, vocês pecam porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo estava exortando a igreja, falou, vocês já deviam ser mestres, mas ainda eu tenho que dar leitinho para vocês. É como se ele falasse, vocês já era para estar comendo comida sólida, já era para estar comendo feijoada e ainda estão no leitinho. Aí exortou a igreja, né? Então está sempre ensinando a igreja a crescer no conhecimento. O crescimento espiritual depende do nosso
aprendizado da palavra, irmãos. Não tem como crescer espiritualmente se nós não estudarmos, meditarmos, aprendermos a palavra do Senhor. Por que eu digo isso? Tem cristãos que acham que servir a Deus e crescer espiritualmente é apenas, orar. Vou buscar no monte, vou orar nas consagrações, vou orar de madrugada. Ora muito, mas não estuda a palavra. Aí qual o risco de ser, sabe o quê? Um crente fanático, que vai ali ser muito fervoroso espiritualmente, mas aí não tem um entendimento da palavra. Aí qual o risco, sabe de quê? De ser enganado por espíritos enganadores. Porque a pessoa é muito espiritual, ela é muito espiritual, só que ela fica aberta também para espíritos enganadores. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra. Se um demônio chegar e falar assim, olha, isso que a palavra de Deus está dizendo aí, não é bem assim não, igual Satanás fez com Jesus, né? Não é bem assim não, você não é o filho de Deus? Transforme essas pérolas em pães. Só que Jesus conhecia a Bíblia. Jesus era um estudante da palavra, aliás, ele era a verdadeira palavra, né? Ele era a palavra. Então Jesus ele falou assim, mas também está escrito, quer dizer, Jesus ele interpretou da maneira correta, né? O diabo falou, transforme essas pérolas em pães, mas Jesus também falou, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, o diabo quis distorcer a palavra e Jesus interpretou a palavra da maneira correta e aí venceu Satanás. Então, às vezes, se eu for aquele crente ali que ora muito, mas estuda pouco, o diabo ele pode usar até a Bíblia distorcida na minha mente para me levar o quê? Para o erro, para o engano. E tem muitas pessoas sendo levadas para o engano porque são muito fervorosos, mas não estudam a palavra, irmãos. Ora muito, mas estuda pouco. Então, irmãos, existe o contrário também. Existem aqueles que estudam muito, mas também não ora. Aí fica aquela letra ali morta, né? Conhece muito da letra, mas não tem a revelação do Espírito. Porque a letra precisa da revelação do Espírito. E para o nosso espírito também, irmãos, precisa do ensino da palavra, para nós termos o entendimento correto. Aquela pessoa que estuda muito, tem muita teoria, mas não ora, não jejua, não consagra, vai ser aquela pessoa formal, né? Vai ter muita intelectualidade, mas não tem a revelação sobrenatural do Espírito. Vai faltar, sabe o quê? A unção do Espírito Santo. E a unção, ela não faz a diferença, a unção, ela faz toda a diferença para a gente aprender as coisas corretas e praticar da maneira correta. Tem crentes, irmãos, que às vezes dá até muita confusão por causa disso, né? Às vezes o crente fica fanático. Aí no lugar de levar as pessoas até Cristo, eles afastam as pessoas de Cristo. Foi no sábado, lá na igreja do meu irmão, eu aprendi muita coisa com a pregação do pastor que estava pregando lá, né? Muitas coisas ali eu aprendi. E uma das coisas que foi dito foi isso, ó. Nós corremos o risco de 2 extremos. Um extremo é não pode nada. É dizer que, servo a Deus, agora não pode nada, tudo é pecado. Isso é um extremo, né? Porque às vezes algo que nem Deus está condenando, às vezes o homem quer condenar. Não acontece isso? Às vezes alguma atitude nossa, alguma coisa, às vezes até mesmo aquela questão assim, de como a gente se veste, se porta, às vezes nem Deus está condenando e às vezes o homem quer condenar. Às vezes ali uma maquiagem, às vezes ali umas joias, alguma coisa. Às vezes Deus não está condenando e o homem condena. Porque a Bíblia, ela ensina sim a gente se vestir com prudência, né? Com cuidado e tudo, com equilíbrio, ensina. Mas tem coisas que são doutrinas o quê? De homens. Tem gente que fala, irmãos, que usar ali um cordão, né? Um colar, uma pulseira, tem gente que acha que tudo isso é pecado. Só que se a gente for lá para o Antigo Testamento, tem uma passagem que fala, Deus ele está fazendo ali uma comparação, Deus ele fala que vai vestir Jerusalém. É um símbolo, né? Algo simbólico ali. Deus ele fala que vai vestir Jerusalém. Fala, eu vou te vestir Jerusalém. Vou te colocar uma roupa bonita, mantos resplendorosos. Vou te colocar adornos. Adornos são joias, né? Vou te colocar ali joias, cordões. Deus está falando aquilo ali, né? É claro, irmãos, que tudo com equilíbrio, tudo com prudência, tudo que não causa escândalos. Mas eu estou querendo dizer isso, é que às vezes o homem condena o que Deus não está condenando. Então 2 perigos é isso, não pode nada, o outro perigo é pode tudo também, né? Não pode nada ou pode tudo. Então, irmãos, às vezes vem o legalismo, às vezes vem a religiosidade em excesso, que afasta as pessoas, mas às vezes também vem o que? O liberalismo, libera geral. Estamos no tempo da graça, pode liberar geral. Então, o que nós temos que procurar? O equilíbrio, né? Nunca ir para os extremos, porque os extremos são perigosos. Se você for para a beira de um precipício, irmãos, é perigoso você cair lá embaixo, né? É um extremo, né? Mas você também, se você nunca andar, nunca caminhar, ficar lá para trás,
você não cresce em nada também, né? Sempre buscar o quê? O equilíbrio de todas as coisas. Então vamos lá. Continuando aqui. Nós falamos sobre a questão de crescer espiritualmente, e olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Coloca aí, Pedro. 1 Pedro 2, 21. É isso mesmo? Aí está 2, 2. 2, 21, Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo... Ah, eu pedi foi 2 mesmo, né, Pedro? Foi culpa minha. 1 Pedro, esqueci de botar 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro vai estar colocando aqui. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Não é isso aí também não. Não é isso não, Pedro. 1 Pedro 2. Volta lá no 2, para ver se é o 2. Se não for, eu não lembro mais qual é o versículo. Desejai afetuosamente como meninos. É isso mesmo. Ó. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você tinha colocado, era esse? E eu pensei que estava lendo errado. Então olha só, irmãos. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Tem uma Bíblia que fala assim, ó. Desejai o puro leite verdadeiro, né? Então, se existe o leite verdadeiro, existe o falso também, né? Então, existe um alimento aí que é um alimento falso, irmãos. O alimento verdadeiro vai nos nutrir, vai nos alimentar. Mas e o alimento falsificado? Pode nos intoxicar e nos matar, não é verdade? Tem gente que morre por intoxicação alimentar. Então, essas heresias, esses enganos, essas mentiras aí, pode matar o crente espiritualmente. Então, a Bíblia nos ensina a desejar como meninos. Menino quando está com fome, menino quando quer leite, né? Chora, fica inquieto. E olha só o que diz aqui, ó. O leite racional, não falsificado. Então existe um alimento que é um alimento falsificado. Quem é que dá alimento falsificado para os crentes, irmãos? Os falsos profetas, né? Os falsos mestres, os falsos pastores. E aqui fala, ó, para que por ele vades crescendo. Assim como uma criança para crescer precisa do leite puro, precisa do leite ali que não é falsificado, o crente para crescer também precisa da palavra verdadeira, o alimento que não é um alimento falsificado, né, para crescer. Então por que muitos cristãos não crescem? Por que muitos crentes não crescem? Porque só estão atrás de profecias, atrás de revelação, não é isso? Atrás de querer saber o futuro, mas não querem saber do estudo da palavra. Por que às vezes a pessoa passa 15, 20 anos na igreja, mas não cresce nada espiritualmente, irmãos? Porque despreza o ensino da palavra. Só tem como crescer se a gente nos alimentar do verdadeiro alimento espiritual, o alimento puro, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Subtópico 3. Graças a Deus os irmãos estão dando valor, né, a este alimento puro, este alimento verdadeiro, irmãos. Eu me converti na igreja pentecostal, né? E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi isso. Às vezes era revelação o tempo todo, né? Revelação do começo ao fim. Aí depois eu parava para pensar, mas eu não aprendi nada. Só ouvi falar que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo, que Deus ia fazer, mas não aprendi nada. Eu sempre gostei de aprender, né? Aí uma das primeiras vezes que eu fui num estudo que estava falando sobre o batismo nas águas. Irmãos, eu achei tão maravilhoso o estudo, tão maravilhoso, que eu comecei a me encher do Espírito Santo no estudo. Me enchi do Espírito Santo ali, senti aquela presença de Deus, chorei, só ouvindo o ensino. Falei, nossa, mas como é maravilhoso, que eu não sabia muito sobre o batismo, né? Mas quando eu aprendi, irmãos, achei algo maravilhoso. Aí eu comecei a fazer teologia. Não fiz muito tempo teologia presencialmente, né? Mas comecei a fazer. Irmãos, eu ficava maravilhado. A aula passava assim uma hora que eu nem via. E eu gostava muito disso aí, do ensino. Então eu nunca fui assim de só correr atrás de saber do futuro, não, irmãos. Meu futuro pertence ao Senhor. Quando Ele quer me revelar através de um profeta, Ele revela. Quando Ele quer me revelar através da palavra, Ele revela. Quando Ele quer me dar um sonho, Ele me dá. Quando Ele quer me dar discernimento, Ele me dá. Mas eu não me preocupo com isso, irmãos. Eu deixo Deus estar no controle de todas as coisas. E isso nos deixa muito mais em paz. Já viu essas pessoas que vivem por aí loucas atrás de uma revelação? As pessoas vivem perturbadas. Às vezes as pessoas ligavam lá na rádio e falam, irmão, ore por mim, e aí você me fala o que Deus falou. Já estava querendo uma revelação, né? Certa vez eu vi um testemunho de um pastor que uma pessoa falou disso também. Falou, pastor, o que Deus está falando?
Aí na hora o pastor ficou assim, sem saber o que responder, né? Pastor, ore por mim, eu quero saber o que Deus quer falar, o que Deus vai revelar do meu futuro. Ore por mim, eu quero saber o que Deus tem para falar da minha vida. Aí esse pastor na hora não soube o que falar, né? Ficou meio assim. Aí o pastor, irmão, faz o seguinte, eu vou orar e depois eu te falo o que Deus vai falar, o que Deus vai revelar. Aí esse pastor foi para casa, orou, aí Deus já deu discernimento. Aí no outro dia ele foi lá e falou, irmã, sabe o que Deus falou? Aí, irmão, o que, pastor? O que Deus falou? Deus falou que ele quer conversar particularmente com a senhora. Ou seja, no lugar de ficar procurando revelação, converse diretamente com Deus, que ele quer falar aí com a senhora. Não quer usar ninguém, ele quer falar diretamente com a senhora. E é assim, irmãos, por que as pessoas querem terceirizar a sua comunhão com Deus, não é verdade? A Bíblia fala que o véu foi rasgado. Hoje em dia qualquer um pode entrar na presença de Deus. Aí no lugar da pessoa entrar na presença de Deus, ela quer terceirizar esse serviço. Querer que alguém entre por ela. Pastor, ore lá no monte para mim que eu quero saber o que Deus falou. Não, meus irmãos, cada um de nós podemos ter essa comunhão e a revelação que vem do alto, né? O que a palavra de Deus fala em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Clama a mim. Ou seja, ore. Clamar é o quê? Orar, né? É insistir com Deus. Deus me ajuda. E aí Deus ele vai revelar. Irmãos, eu gosto muito disso, irmãos. Às vezes quando eu estou com algo assim, Senhor, me dê uma direção sobre isso. Deus ele começa a falar. Às vezes fala através do sonho, às vezes através da palavra, através do louvor, ou através de um discernimento. Deus dá um discernimento e fala, meu Deus, como é maravilhoso. Nas pregações aqui, né, nos testemunhos, nas oportunidades aqui na igreja, Deus ele vai sempre confirmando tudo e é maravilhoso isso, irmãos. É muito mais gostoso, né? Do que alguém chegar, ó, Deus falou isso. Aí você vai criar até uma dúvida, mas será que Deus falou mesmo ou ele está querendo me agradar? Não é verdade? Então é muito melhor ter uma comunhão assim com Deus, né, irmãos? Vamos lá, subtópico 3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego, não vou ler essa palavra que é difícil, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Foi tudo isso que Deus fez, né? Foi tudo isso que Jesus fez. Jesus, ele completou, ele encheu até o máximo, ou seja, ele deu a revelação completa para todos nós, a revelação da lei para todos nós. Quando Jesus, irmãos, morreu lá na cruz, né? Pouco antes dele morrer, o que ele falou para Deus? Né? Ele falou, está consumado. Ele chegou para o Pai e falou, Pai, está consumado. Tudo está cumprido, tudo foi completado. Em suas mãos entrego o meu espírito, mas falou, tudo já foi feito. Então ele fez tudo, irmãos. Hoje em dia, nós não precisamos ficar desesperados. É claro, né, que como seres humanos, muitas vezes ficamos preocupados, às vezes ficamos ansiosos com alguma coisa. Mas, irmãos, o crente tem uma vantagem tão grande às pessoas que não creem em Deus, né? Sobre as pessoas que não creem em Deus. Porque o crente, irmãos, pode passar o que for, mas ele tem a certeza de que Deus está com ele ali, olhando para ele. Pode passar a situação, a aprovação que for, mas aí nós falamos igual Jó, mas eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Deus ele falou aqui no domingo, né, através da missionária Neucilene, o crente é igual a palmeira, o vento bate ali, leva a palmeira para lá, entorta para cá, às vezes parece que a palmeira vai quebrar, mas a palmeira não quebra, já reparou isso? A palmeira não quebra, a não ser, né, que se tiver algum bicho ali, corroer a raiz dela, ou corroer ela por dentro, ela fica podre. Aí ela quebra, ela vai quebrar. Mas a palmeira ali que está cheia de vida, não quebra, irmãos. Ela enverga, pode ser o vento que for, mas ela não quebra. É assim nas nossas vidas também. O vento pode bater, pode nos abalar, mas a gente não cai. O quê? Ambu? Ah, o bambu. Bambu chinês, também não quebra, né? É resistente, né? Aí a questão da palmeira é interessante também, né? Agora, se entrar um bichinho ali, tem um besouro, né, que come a árvore por dentro. Se entrar um bichinho ali, irmãos, a árvore apodrece toda por dentro. É assim na nossa vida também. Se o inimigo conseguir entrar na nossa mente, conseguir o pecado entrar dentro de nós e conseguir nos apodrecer por dentro, aí nós vamos quebrar. Fatalmente nós vamos quebrar, não é verdade? Então temos que estar cheio de vida e essa vida está em Jesus. Continuando aqui, ó, diz assim, assim a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus ele disse isso, né? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus ele não estava mudando nada que os antigos disseram. Jesus estava apenas ensinando a maneira correta de entender as coisas. Jesus falou, os antigos disse olho por olho, dente por dente.
Pois eu digo a vocês, vocês têm que amar até o inimigo de vocês, até que nos persegue. Quer dizer, Jesus ensinou a interpretar da maneira correta. Antigamente, né, se a gente for basear pela história de Davi, Davi ele matou o gigante e cortou a cabeça do gigante, né? Matou o gigante e cortou a cabeça. Se a gente fosse viver nessa interpretação, quando alguém mexesse com a gente ia pegar uma espada ou um facão, a gente ia querer fazer a mesma coisa, né? Só que isso, irmãos, era figura. Isso representava algo espiritual. O Antigo Testamento era apenas figuras, representações. Hoje em dia a Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne. É contra os principados e potestades. Aquele gigante que Davi enfrentou simboliza os nossos gigantes que nós podemos enfrentar nas nossas vidas, né? Tanto gigantes que vêm através de problemas, provações, ou então através de demônios mesmo, principados e potestades que se levantam contra a nossa vida. Não é verdade? Então nós não vamos sair matando o ser humano, matando o nosso irmão. Não é isso. Era apenas um simbolismo da gente enfrentar os nossos gigantes. E hoje em dia a Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia são espirituais. Então eu já vi crente falando isso. Eu sou igual Davi. Davi matava e cortava a cabeça. Não é assim, irmãos. Tem que interpretar da maneira correta. É verdade. Tem crente que, né, irmãos, que se deixar a ira tomar conta mesmo, mata também. Mata. Né? Em trânsito, não. Tem crente que mata. Então, irmãos, é por isso que Jesus teve que ensinar a interpretar da maneira correta. Não, senão todo mundo ia querer matar. Não, olho por olho, dente por dente. Vamos matar, né? Então Jesus interpretou da maneira correta. Por isso que Jesus teve que falar, ó, se bater na tua face direita, dê à esquerda também. Porque, irmão, se a gente revidar, vai dar confusão, não é verdade? Quando Pedro cortou a orelha do soldado lá, o que Jesus falou? Aquele que fere com a espada será ferido também. Ou seja, isso traz consequências para as suas vidas, né? Então teve que ensinar a interpretar da maneira correta. Olha só, irmãos, como isso é importante. Porque, por exemplo, Jesus falou assim também, vou dar dois exemplos aqui. Jesus falou, vocês ouviram o que os antigos disseram, né? Não adulterarás. Aí como eles entendiam isso? Adulterar é ter o ato, né? O ato em si, consumar o ato. Aí Jesus falou, não, vocês não entenderam direito. É muito mais profundo. Se alguém olhar para uma mulher e a desejar, no seu coração já cometeu o adultério. Ou seja, Jesus explicou, não é algo exterior que vai fazer com que vocês pequem. O pecado começa no interior. Algo exterior é quando consuma o fato, né? Mas o pecado, ele começa no interior. Jesus que fala, o pecado começa no interior. Vai ver que você já pecou há muito tempo e nem sabia, né? Aí Jesus deu outro exemplo. Vocês ouviram o que os antigos disseram também? Olho por olho, dente por dente? Pois eu digo, né, que você amará o seu inimigo também. Então, como eles entendiam, né, como nós demos esse exemplo aqui, eles entendiam, se alguém mexer comigo, eu tenho que ir lá, partir para a porrada também, ou matar. E Jesus falou, não, vocês têm que amar até aqueles que perseguem vocês. Outra coisa também do homicídio, né, dá um terceiro exemplo aqui, do homicídio. Vocês ouviram o que os antigos disseram, né, não assassinarás, né, não cometerás assassinato? Pois eu digo a vocês, se você odiar o seu irmão, no seu coração, você já cometeu o assassinato. Então tá vendo, irmãos, que começa dentro, no interior e não no exterior. Deixa eu desligar aqui o ventilador. A Sofia tá tossindo, né? Não, mas tá bom, aqui não tá tão quente também, né? Então, irmãos, o que acontece? Então Jesus, ele quis ensinar isso, que é muito mais profundo que a interpretação superficial que eles tinham, né? Daqui a pouco nós vamos citar um quarto exemplo para os irmãos entenderem aqui perfeitamente o que Jesus queria ensinar. Vamos lá. Existe um espírito por trás da letra, irmãos. Não é só a letra. A letra em si é como o apóstolo Paulo falou. A letra em si, mas é a letra da lei, né? A letra em si, ela se torna morta, mas o espírito, ele traz vida. O espírito vivifica. Continuando aqui, ó. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus.
uma última observação aqui sobre a lei, irmãos. O que nós podemos aqui aprender mais, né? Uma observação bastante importante sobre a lei. Existem também outros dois extremos. Existem aqueles, irmãos, que pensam que não deve cumprir nada da lei, né? Não, a lei não serve mais para mim, a lei não serve mais para nada, eu não tenho que cumprir nada da lei. Agora, existem aqueles também que acham que tem que cumprir tudo da lei. E daqui a pouquinho, sempre estou deixando para depois, né? Porque o segundo subtópico é que vai explicar tudo. Então, daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos entender que esses dois pensamentos estão errados. Porque se a gente quiser viver só pela lei, nós vamos nos tornar o quê? Legalistas e judaizantes. O apóstolo Paulo, ele combateu isso. Ele combateu os legalistas e os judaizantes. Já dei esse exemplo aqui. Os irmãos já foram numa igreja, ou já viram alguma prática assim, em que a igreja parece o templo dos judeus de antigamente? Tem a Arca da Aliança, tem o cajado de Moisés. Às vezes o pastor usa até... Já viu, irmão André? Às vezes o pastor usa até os mantos sacerdotais. Olha, eu fui numa consagração que ia ter dos obreiros, né? Consagração de obreiros. Que eu mesmo, eu não entendia muito não, mas ali eu já falei, rapaz, esse negócio está estranho. Porque na consagração dos obreiros, irmãos, é por isso que é importante estudo bíblico, que os irmãos vão... Que às vezes a gente traz algo aqui e às vezes os irmãos ali na hora não entendem, mas depois os irmãos vão entender. Eu fui nessa consagração e nessa consagração tinha os mesmos rituais do Antigo Testamento. O pastor, que na verdade era apóstolo, né? Ele era o apóstolo, mas era chamado também de sacerdote. E o sacerdote existia no Antigo Testamento, não é verdade? Sacerdote. A Bíblia fala que todos nós somos reis e sacerdotes, mas não naquela função, irmãos, mas ele fala ali de uma forma espiritual. Nós temos ali, né, uma função de sacerdote e de reis, porque a gente vai reinar com Jesus, e sacerdote porque a gente intercede também, né? Mas é uma função espiritual, não é uma função terrena aqui nessa terra, não é um cargo mais isso. Antes existiam os sacerdotes. Então, quando eu fui nessa consagração, aí tinha todo aquele ritual. O pastor se usava, né, com aqueles mantos tudinho, igual o sacerdote do Antigo Testamento. Tinha um chifre enorme, que é chamado de shofar. É chamado de shofar. Irmãos, o chifre de tocar, viu? Então é chamado de shofar. Esse shofar, não, porque eu falei, o pastor tinha um chifre, aí fica meio estranho, né? Ele tinha aquele shofar, né, aquele objeto, um chifre. E esse shofar servia para quê, irmãos? Para tocar, né? Eles tocavam esse shofar nas cerimônias. Tudo do Antigo Testamento. Tinha a Arca da Aliança. Então tudo ali, irmãos, tudo ali levando o quê? Ao tempo dos judeus daquela época. E ali as pessoas eram consagradas com óleo, e era muito óleo. Pegavam uma jarra de óleo, uns 2 litros ali, ia derramando com óleo, né? Então, irmãos, tudo isso, nós vamos aprender muito sobre isso. Tudo isso era o quê? Costumes e eram leis cerimoniais. Aí os irmãos vão entender. Isso eram leis cerimoniais para os judeus do Antigo Testamento. Hoje em dia, a igreja não tem mais essas práticas. A igreja não precisa mais dessas práticas. Aliás, até a questão da Arca da Aliança, está escrito lá em Jeremias que não se pode nem mais fazer réplica da arca. Depois, irmãos, pesquisem, que eu não lembro o versículo. Sim. Então foi isso que o apóstolo Paulo combateu, os judaizantes. Eles queriam judaizar a igreja. Eles queriam trazer para a igreja os mesmos costumes judaicos, dos judeus. Não é que aqueles costumes judeus eram pecados. Não eram pecados. Eram os costumes daquela época, daquele povo, dos judeus. Eram rituais daquela época. Usar a cruz dentro da igreja, botar o símbolo da cruz, essas coisas, né? A Bíblia fala sobre questão de o perigo que existe, sobre questão de se levantar ídolos, né? Objetos como ídolos, né? Tem igrejas que usam, que é a doutrina da igreja, né? A Bíblia não fala especificamente se é pecado ou se não é. O perigo é usar algo como amuleto, qualquer coisa, porque não é só cruz, né? A gente pode usar várias coisas na igreja sem ser a cruz também. O perigo é usar aquilo como amuleto, depositar a fé naquilo ali, ou como ídolo. Né? Eu entendo o seguinte, se não usou como ídolo, nem como amuleto, né? É apenas ali uma imagem, alguma coisa, né? Eu não entendo como pecado, senão a gente não ia poder usar mais nada na igreja também. É um símbolo. Aqui poderia ter uma cruz desenhada, né? Aí, assim, às vezes é uma cruz de madeira, né, irmã? Às vezes é uma cruz de madeira e tudo, ou às vezes é um desenho. Então, se a gente proibir a cruz de madeira, vamos ter que proibir o desenho também, né? Então o perigo é esse, usar como ídolo, né? Usar como ídolo ou como objeto de amuleto. Até um banner desse aqui, se eu começar a orar ali no símbolo, né? Aí se torna um pecado.
Entendeu, irmão? Então, isso é perigoso. Então, a questão dos objetos, da arca, desses objetos, é isso, que as pessoas usam como amuleto. Usa como costume, como uma cerimônia. Se tiver a cruz na igreja, né, apenas como um simbolismo ali do que aconteceu com Jesus, eu não vejo problema. O problema é se começar a fazer ritual. Entendeu, irmão? Ritual ali ao redor da cruz. Aí eu vejo problema. A igreja católica usa cruz, né? Algumas igrejas evangélicas também. Algumas igrejas batistas eu já vi a cruz, já vi uma luz assim também, né? E a Bíblia não fala especificamente que aquilo ali é pecado, não. O perigo é isso, usar como ídolo ou como amuleto. Então a Arca da Aliança, muitos usam como amuleto. Aquelas lives do Facebook, irmãos, hoje em dia parou mais, né? Parece que o povo está ficando mais esperto. Mas naquelas lives eu já vi coisas assim, irmãos, realmente coisas assim, horríveis, né? Assim, falando sobre a fé. Porque o que acontece? Relativas à fé. Porque uma vez eu vi uma live de um denominado profeta, né? Que ele usava a Arca da Aliança, ele colocava ali a Arca da Aliança nas lives dele, acho que a Suzana já viu, não já? Colocava a Arca da Aliança nas lives dele lá, né? E ficava ali incentivando o povo, ó, tá aqui a Arca da Aliança, eu vou orar, os pedidos estão aqui dentro da Arca, eu tô aqui com a Arca da Aliança, você vai orar, eu vou orar aqui perto da Arca da Aliança e Deus vai revelar. Aí usando já a Arca da Aliança como um amuleto, como algo místico, como um misticismo. Irmãos, isso é heresia, isso é totalmente pecado. Não precisamos mais disso. Hoje em dia nós só precisamos, sabe de quê, irmãos? Da nossa fé. A gente não precisa de objeto nenhum. A gente só precisa da nossa fé. É por isso que muitas vezes cometem abusos, né? Colocam objetos na igreja, vendem os objetos, o objeto ungido, esse objeto é ungido, você leva para sua casa, você dá uma oferta aí, e aí, através desse objeto, Deus vai te curar. Irmãos, sopro? Até negócio de assoprar também, né? Então, irmãos, o que acontece? Isso tudo são coisas que o homem inventa e são heresias. Então isso é perigoso. Então, irmãos, a questão da lei cerimonial era para os judeus. É um assunto que nós vamos explorar aqui também. Então, dois perigos que eu disse também, né, dois extremos, é isso. Judaizar a igreja. E outro perigo é achar que a gente não deve praticar mais nada da lei. Não precisa praticar mais nada da lei. Vivo só pela graça, não preciso praticar mais nada. Aí sabe o que se chama na Bíblia? Se chama os libertinos. Libertinos é aqueles que falavam, eu sou salvo pela graça, eu não preciso praticar mais nada, sou salvo pela graça, Jesus já me salvou pela graça, eu posso viver de qualquer jeito. Isso é libertino. Então são duas coisas, irmãos, memorizem, duas coisas combatidas na Bíblia, os judaizantes e os libertinos, que traziam libertinagem para a igreja. São dois extremos, não são? Duas coisas. Certa vez, irmãos, o apóstolo Pedro, ele foi repreendido por Paulo, porque Pedro, ele queria viver como os gentios. Ele ainda era judeu naquela época lá, né? E ele queria viver como os gentios. Mas quando ele viu os gentios, ele queria que os gentios... irmãos, já aprendemos aqui, né? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Quem não é judeu é gentil, né? Considerado gentil. Então nós também somos considerados gentis, né? Mas espiritualmente todos nós somos povo de Deus. Antigamente os gentios eram aqueles que não faziam parte da aliança também, né? Não faziam parte, mas hoje em dia Deus ele juntou os dois povos e os dois povos se tornaram um, que é a igreja. Então, irmãos, o que o apóstolo Pedro ele queria? Ele queria que os gentios daquela época circuncidassem. Os irmãos sabem o que é se circuncidar? Alguém tem dúvida o que é? Circuncidar? Tem? Se tiver pode dizer. Então circuncidar, né, irmãos? Quando eu tinha 8 dias? Agora eu não me lembro, era 8 dias? 8 dias. 8 dias, bebezinho. Aí tinha que se circuncidar, né? Cortar ali o negócio lá. Tinha que cortar, porque era um ritual dos judeus. Jesus, ele fez esse ritual, né? Jesus, ele fez esse ritual. No 8º dia, Jesus foi lá ao templo e tudo, circuncidou, porque era o costume dos judeus. Jesus, ele veio no tempo dos judeus ainda, né? Então, Pedro, ele queria trazer esse costume para os gentios também, para a igreja. Aí, sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que Paulo repreendeu Pedro na cara. Paulo chegou para Pedro e falou, muito bonito, hein, Pedro? Não foi com essas palavras não, né? Mas como se fosse assim. Falou, muito bonito, né, Pedro? Você vive como gentil e quer que os gentios vivam como judeus? Então repreendeu Pedro. Pedro se arrependeu e reconheceu o seu erro. Então, irmãos, hoje em dia nós não precisamos praticar os costumes judaicos. Não precisamos. Porque isso foi para aquele tempo lá e para aquele povo especificamente. Deu para clarear? Porque isso é importante, né? Porque daqui a pouco nós vamos falar dos 3 aspectos da lei. Vamos lá, tópico 2. A letra da lei e a verdade do Espírito.
O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, versículos 7 até o 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Isso é importante, irmãos. Por causa da fraqueza da carne, né? Por causa do pecado, como o homem não conseguia obedecer à lei, isso levava o homem ao quê? À morte. Isso é importante memorizar. A função da lei é mostrar a malignidade do povo e a impossibilidade do homem em salvar-se. Então é impossível para o homem se salvar, a si mesmo pelos seus próprios esforços. Eu já dei o exemplo aqui, eu vou só relembrar, irmãos. O homem tentar se salvar pelos seus próprios esforços é a mesma coisa de eu tentar me levantar do chão puxando a minha própria orelha. Eu vou conseguir? Me levantar do chão puxando a minha própria orelha? É a mesma coisa da gente tentar se salvar, irmãos, pelos nossos próprios esforços. Nunca vamos conseguir. Podemos até tentar se esforçar, mas nunca vamos conseguir. Então vamos lá. A função da lei é mostrar a malignidade, ali, mas vou só repetir, né? A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como, palavra em grego aqui, né? Paidagogos do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Pedagogo, né, irmãos, vem do grego e significa o quê? Antes existiam ali servos, existiam escravos que tinham o papel de tomar conta ali dos filhos, né, dos seus senhores. Então o senhor ali, os reis, os senhores ali, tinha um filho e ali eles contratava não, né, porque contratar tem que pagar, né? Mas ali, irmãos, eles alistavam ali escravos, servos, para serem pedagogos dos seus filhos, ou seja, criar os seus filhos. Então eles se tornavam o quê? Guias, né? Ensinando os filhos ali dos seus senhores. Então a lei também tinha esse papel, o papel de guia, e a lei estava guiando para onde? Guiando para Cristo, né? Guiando para o nosso Senhor Jesus Cristo. A lei tinha esse papel. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Então, irmãos, como eles começaram ali a interpretar a lei de uma maneira errada, ali se tornou um conjunto, isso é importante, se tornou um sistema de normas frias e sem vida. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente refletir, né? É necessário regras na nossa vida, no trabalho, na igreja, na escola, na sociedade? É necessário regras? É necessário, né, irmãos? Todos os lugares existem regras. Falei aqui no começo, só vou repetir porque os irmãos não tinham chegado ainda, né? No começo, irmãos, nós citamos isso aqui, né? Já foi comprovado pelos estudiosos que se o homem viver sem normas, viver sem leis, viver sem regras, ele se autodestrói. O homem se autodestrói. Já está se autodestruindo, mesmo existindo tantas leis. Imagine se não existisse, não é verdade? Havia aqui a BR, tá lá, limite de velocidade 80. Se não tivesse 80, eu ia querer andar a 150, 200 por hora, né, irmãos? Não é verdade? E mesmo a 80, mesmo com barreira eletrônica, radar, ainda de vez em quando chega uma multa na nossa casa, né, irmãos? Mesmo existindo lei, a gente transgride a lei, imagine se não existisse. Não é verdade, irmãos? Então, já ficou comprovado isso. Então, aqui está falando, irmãos, que o sistema ali dos judeus daquela época se tornou apenas um sistema de normas frias e sem vida. Então, é necessário regra? É. Mas nós não podemos viver só de regras, só da frieza da regra. Ou seja, cumprir as coisas só porque é obrigado a cumprir. Não é verdade? Não, vou fazer isso aqui só para cumprir um ritual, só porque eu tenho que cumprir. Porque, irmãos, o evangelho, olha algo aqui, é uma revelação. O evangelho não é um conjunto de regras, o que pode e o que não pode. Não é. Porque às vezes nós achamos que o evangelho é um conjunto de regras, o que pode e o que não pode. Não é, irmãos. A Bíblia fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Ou seja, não é que eu posso, que eu não posso, é que eu não vou fazer porque Deus, Ele me deu esse poder de eu escolher e dizer não. É um poder, deu para entender, irmãos? É um poder que transforma. Quando você é transformado, você não precisa de ninguém te dizendo isso pode, isso não pode. Você não precisa, não é verdade? Quando você é transformado, irmãos, você já tem aquilo lá dentro do seu coração.
o que é bom para você, o que não é bom para você, o que agrada a Deus, o que não agrada. Quem precisa, irmãos, de estar todo momento a pessoa falando isso pode, isso não pode, é menino, não é verdade? Menino, isso não pode. A Raquel estava aqui na frente aqui, né? Eu estava com o menino aqui da frente, com o Lincoln. A Raquel estava lá na frente, irmãos, ali na frente, eu fiquei impressionado com a menininha, né? Que ela viu o interruptor de apagar a luz, ela viu e já foi lá. Eu falei, já vai querer mexer no interruptor. E é rápido, né? Esses meninos é rápido. Raquel não pode, que a gente tem medo de levar choque, né? Raquel não pode, mas ela foi, irmãos, ela mesmo sabendo que eu estava falando que não podia, ela foi, até que ela chegou lá e conseguiu meter o dedinho lá. Eu falei, mas rapaz, mas é um dedinho muito rápido, né? E mesmo ela ouvindo a gente falar que não pode, ela foi lá, pá. Ela sabia que eu já estava proibindo ela ali, mas mesmo assim ela foi lá e desobedeceu, né, irmão? Porque aquela vontade de... A curiosidade de criança, né? Curiosidade de piscar naquilo lá para ver o que acontece. Aí ela foi lá e pã. Então, irmãos, na igreja também é assim. É menino que precisa ficar falando toda hora. O pastor, isso pode, isso não pode, né? Mas quando a gente adquire a maturidade, não precisa, irmãos. Jeremias escreveu isso. Jeremias falou, Jeremias, apóstolo Paulo também. Porque Jeremias falou que a lei de Deus ela está na nossa mente e no nosso coração. O apóstolo Paulo também escreveu sobre isso. Falou, ninguém vai precisar ficar ensinando vocês o que pode, o que não pode, porque isso vai estar dentro do coração de vocês. É isso, irmãos. A gente vai saber o que é bom para nós, o que não é. A gente vai saber o que agrada a Deus e o que não agrada, né? Ninguém vai precisar ficar me falando. Não é verdade, meus irmãos? Então, o evangelho não é um conjunto de regras, o que pode e o que não pode. As regras fazem parte? Fazem parte. Acompanham tudo isso, né? Mas o evangelho é poder de Deus para transformação, poder de Deus para salvação. Isso é o evangelho. E a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele convence, né? A Nilma já teve esse testemunho também. Uma vez eu fui com a Nilma lá pro monte, né? E olha, a gente era novo na fé. A gente ainda não tinha assim uma visão, né, mais ampla, não tinha. A gente era novo na fé. Aí a Nilma foi, eu e ela fomos lá pro monte. A gente tava orando e pra mim tava tudo normal. Aí passa um pouco, eu vi a Nilma meio incomodada e a Nilma assim, eu falei, Nilma, o que foi? Ela tava com a bermuda, irmão, a bermuda era mais ou menos até aqui, né? Só que era a bermuda bem apertada, era jeans, né? Só que tava bem apertada, bem justa mesmo, né? Quer dizer, tava marcando o corpo, né? Aí o que acontece? Aí eu vi a Nilma incomodada, eu falei, Nilma, o que foi? Ela, não, William, não tô me sentindo bem com essa roupa não, tô me sentindo incomodado, o Espírito Santo. Quer dizer, ela teve a experiência com o Espírito Santo, né? Não, meu filho, eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo, quando a gente não tem o conhecimento assim, ele fala com a gente de uma forma mansa, né? Não, meu filho, não convém, né? Não convém e tal. Então, assim, não fui eu que falei nada pra Nilma, porque eu não tava vendo, não tava nem prestando atenção em nada. Foi a própria Nilma que teve essa experiência, né? Ela teve essa experiência com Deus e ela mesma resolveu não vestir mais. Agora, irmãos, isso é importante, sabe por quê? Já pensou o quanto que é chato pro pastor ficar falando? Isso não pode, isso pode, isso não pode. Pastor nenhum gosta de fazer isso. Isso pode, isso não pode. Não, pastor nenhum, irmãos, porque no lugar de eu ficar observando meus irmãos, como meus irmãos estão andando, eu tenho que gastar mais tempo observando eu, né? Porque senão eu vou ficar observando muitos outros e não vou enxergar os meus erros,
Não é verdade? Então isso não é legal para o pastor, não é legal para a igreja também, né? Então, graças a Deus, quando a gente vai adquirindo essa maturidade, é que a irmã Andréa falou. A Bíblia ensina duas coisas, ó. A Bíblia fala, o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente pode dar conselho, a gente pode ensinar, a gente pode... Mas se a pessoa não for convencida pelo Espírito, irmãos, a pessoa vai ficar rejeitando, vai ficar com raiva, não é verdade? A pessoa às vezes ouve o ensinamento do pastor e respeita. Só que vai chegar um momento que a própria pessoa vai ter essa experiência também. Falar, é verdade, nosso pastor tinha razão. Eu também tenho essas experiências, coisas que antigamente, outras horas eu achava normal, hoje em dia eu já fiz, não, isso não convém, vou parar com isso, né? Agora, existe outra situação também, irmãos. A Bíblia fala o seguinte, ó, seja a paz de Deus o juiz em vossos corações. A Bíblia fala, seja a paz de Deus o juiz. Porque às vezes, nós como seres humanos, nós queremos ser os juízes, né? Queremos ali julgar, dar sentença, não é verdade? Queremos julgar e dar sentença. E às vezes, irmãos, aquilo que eu falei no começo, às vezes o homem está condenando algo que Deus não está. Então, às vezes nós vamos dar ouvido para o homem e vamos ficar confusos. Vamos ficar todos confusos assim, né? Vamos entristecer. Tem pessoas até que desanimam da fé. Falam, eu não sou digno, não. Desanima da fé. Então, irmãos, tem que ser a paz de Deus juiz em vossos corações. Certa vez eu dei esse exemplo de uma mulher que não estava podendo tomar a Santa Ceia, porque não era uma questão que era culpa dela, era outra questão, era culpa de terceiro, né? Culpa do esposo. O esposo não queria se casar com ela e ela nunca tinha tomado a Santa Ceia. E ela estava ali triste, perturbada, chorando, sofrendo. Aí ela... Já pensou uma pessoa dessa no final da vida, morrer sem tomar a Santa Ceia por causa de uma situação que nem culpa dela? Aí ela conversou com o pastor, aí a resposta do pastor foi essa, falou, vem cá, tem algo que te condena? Tem algo que te condena? Ela falou, pastor, eu sempre fui fiel a Deus, sou temente, eu amo o meu Senhor. Aí o pastor deu essa resposta, seja a paz de Deus o juiz em seu coração. Então, irmãos, ó, nosso contato direto com o Criador é que vai definir se nós estamos verdadeiramente no caminho certo ou se estamos no caminho errado, porque às vezes o homem julga e julga errado. Vamos dar o exemplo da história da mulher adúltera, né? Esse exemplo faz parte da lição, os irmãos vão entender melhor. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Nós estamos falando aqui da letra da lei, não é isso? Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida, né? Já falamos isso. Vamos para o subtópico 2, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Agora isso é importante, ó. Então a lei, irmãos, tinha 3 aspectos, ó. Tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial ou civil. Isso é muito importante, irmãos. Mesmo que eu demore um tempinho a mais aqui, mas isso é importante, ó. Porque às vezes, se a gente não entender direito, a gente vai pensar que existiam 3 leis, né? Lei cerimonial, tem muitos que ensinam isso. Que existia lei cerimonial, existia a lei moral e existia a lei civil, que tem a ver com cidadão, né? Cidadão. Ou, como está aqui, judicial, né? Judicial e civil é a mesma coisa. Então tem gente que ensina que existia 3 leis, mas não é que existiam 3 leis. É só uma lei. A lei é só uma. Mas esses 3 aspectos faziam parte da lei. A lei cerimonial, o que era a lei cerimonial? A lei cerimonial era aquilo que nós falamos aqui, aqueles rituais, né? Aqueles rituais de sacrificar animais, né, irmãos? Se vestir daquela maneira. Eram rituais, leis cerimoniais. Guardar o sábado, leis cerimoniais. Então, existia também a lei moral. A lei moral ainda existe. O que é a lei moral, irmãos? Aqueles aspectos, né, dos 10 mandamentos que diz: não matarás, não furtarás, não adulterarás. Por isso que eu estou dizendo, eu fiz uma pergunta aqui no começo da aula e eu vou perguntar de novo porque nós já sabemos a resposta. Eu perguntei: o cristão, ele deve cumprir a lei ou ele pode desprezar ela toda e não cumprir nada da lei? Quando a gente fala sobre o aspecto da lei moral, não adulterarás, não matarás, não furtarás, nós temos ou não temos que cumprir? Então ainda nós cumprimos a lei, irmãos. Nós não cumprimos a lei na sua totalidade, porque teve coisas que realmente já ficou para o tempo dos judeus, mas nós ainda cumprimos a lei. Então se alguém chegar e falar, o crente não deve mais cumprir a lei, isso não é verdade. O crente ainda cumpre a lei no seu aspecto moral. Então quando diz aqui, ó, aspecto cerimonial já falamos, aspecto moral nós já falamos, tem a ver com a ética, né? Com caráter, com o fruto do Espírito, tem a ver com tudo isso, né, irmãos? Honestidade,
Tudo isso são leis morais. Essas leis morais são eternas, nós sempre temos que cumprir. Mas existia a lei também civil para aquele tempo. E a lei civil para aquele tempo, irmãos, era específica para o povo de Israel. Essa lei nós temos que cumprir. Se era específica para o povo de Israel, naquela cultura, naquela época, nós temos que cumprir, irmãos? Não. Porque era específica para aquele povo. Hoje em dia nós temos as nossas leis civis aqui também, não temos? No Brasil tem a Constituição. Nós temos que cumprir, não temos? Mas cada país, irmãos, se você for olhar para cada país, vai ter ali leis diferentes, né? Pode ser muitas que são parecidas, mas tem outras que são diferentes. A Constituição muda de país para país. Então é por isso, a lei civil nós não temos que cumprir, porque era para Israel, para aquele povo. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo de uma lei civil que envolvia ali, né, a população daquele tempo, era alguns alimentos que o povo de Israel não poderia comer. Não existem alimentos que eram proibidos para o povo de Israel? Animal com casco, tinha aquela coisa toda lá. Então era específica para aquele povo. E por que era proibido, irmãos? Porque naquele tempo lá, teve um momento que o povo saiu do Egito, né? O povo no Egito, eles comiam de tudo. O povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, porque às vezes a gente pensa, nossa, Deus proibiu porque Deus é um estraga-prazer. Ah, era proibido comer porco. Nossa, mas o porquinho é tão bom, por que não pode comer porco? Né? Então o que acontece, irmãos? Essa lei, quando o povo saiu do Egito, a escravidão do Egito, o povo teve que passar pelo deserto. Quando o povo teve que passar pelo deserto, o povo começou a se alimentar do maná. Maná era parecido um pão de mel, né, que caía dos céus. Então o maná, ele possuía todos os nutrientes que o povo precisava, para o povo se alimentar, crescer, se fartar, né, e para o povo não ficar doente. O mais importante, irmãos, para o povo não ficar doente, possuía ali no maná. Então ele se alimentava de maná e da água, né? A água que saía da rocha, da água. Então aquele povo ali, chegou o momento que Deus deu as leis. E no meio das leis ali, estavam essas ordenanças de não comer certos tipos de animais. Por quê? Porque se aquele povo comesse naquela época, aquele povo ia passar mal, ia se intoxicar e ia morrer. Tanto que quando o povo ficou ali doido para comer carne, o que Deus fez? Vocês querem comer carne? Então tá bom. Eu estou falando que não é para vocês comer agora. Irmãos, Deus ele não ia proibir para sempre o povo de comer carne. Porque Deus ele disse que quando eles entrassem na terra prometida, naquela terra ia manar leite e mel. Quem é que dá leite, né? A vaca? É a vaca, né? Então aquele povo ia chegar um momento, irmãos, que eles iam ter carne de volta para comer e tudo. Mas naquele período do deserto que eles receberam a lei, eles não poderiam comer. Porque senão eles iam adoecer, se intoxicar e morrer. Então quando o povo pediu carne, Deus mandou um monte de codornizes. Aí vai dizer que o povo comeu tanta carne que saiu pelo buraco dos ouvidos, do nariz. A Bíblia que diz, né? Então, irmãos, aquele povo comeu tanta carne que passaram mal. E o que acontece? Morreram. Deus falou para não comer temado, Deus, então tá bom. Então, irmãos, lá no Salmo 106, deixa eu ver se eu lembro o versículo 15, vai dizer o seguinte, ó: Deus concedeu o que eles queriam, mas fez a sua alma definhar de uma doença. Ou em alguma tradução mandou uma doença, né? Mandou uma peste. Foi que o povo comeu tanto que o povo morreu, porque não era para comer daquele tempo. Então deu para entender porque que naquele tempo não podia comer certos tipos de alimentos? Deu para entender, né? Isso se estendeu por algumas épocas, mas quando chegou o Novo Testamento, certa vez, Deus ele deu uma visão para Pedro. Isso é importante também. Deus ele deu uma visão para Pedro. Quem lembra da visão de Pedro? Que Pedro viu um lençol descendo dos céus, um lençol enorme, né? Um lençol imenso, e lá estava todo tipo de animais. Aí o que Deus falou para Pedro? Falou: Pedro, mata e come. Não é verdade, irmãos? Vocês não lembram disso? Pedro, não? Depois lê o livro Atos dos Apóstolos, não vou lembrar o capítulo exato, acho que é capítulo 10 ou capítulo 9, por aí. Mas Atos dos Apóstolos, Deus ele deu uma visão para Pedro, que um lençol descia dos céus, um lençol enorme. E nesse lençol possuía todo tipo de animais, porco, todo tipo. Aí Deus falou assim para Pedro: Pedro, mata e come. Aí Pedro, como era muito teimoso, né? Temava até com Deus. Não, Senhor, não vou comer não. Tem animais impuros lá, eu vou comer. Aí Deus falou: Pedro, mata e come. Aí, não, Senhor, tem animais impuros. Aí Deus falou: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deu para entender, irmãos? Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, hoje em dia, às vezes existe aquela dúvida também: pastor, pode comer carne de porco ou não pode comer carne de porco? Pode comer carne de porco, irmão. Só tome cuidado para não comer demais, senão faz mal, né? Mas pode comer carne de porco, irmãos. Agora a Bíblia ensina algo interessante também. A Bíblia ensina outra coisa interessante. Fala, ó, se por exemplo, se você for na casa do seu irmão e seu irmão não comer carne,
você vai comer? Eu posso comer sim porque eu posso comer de tudo. Não, você não vai comer porque você vai respeitar, você não vai escandalizar, você não vai fazer o seu irmão cair. Se ele não come, você também não come para respeitar. Se ele não come carne de porco, não, também não vou comer. Porque às vezes o crente é religioso, né? Não, eu posso comer de tudo. Aí causa uma confusão e escândalo à toa, né, irmãos? A Bíblia ensina a gente a ter prudência. Só que não é pecado mais. A questão de guardar o sábado, irmãos, era uma lei cerimonial para o tempo dos judeus. Hoje em dia a Bíblia ensina sim que nós temos que ter um dia consagrado ao Senhor. Um dia de descanso, um dia consagrado ao Senhor. A maioria dos cristãos adotaram qual dia? O dia de domingo. Porque Jesus ele ressuscitou no domingo. Agora, independente do dia, irmãos, o que importa é você tirar um dia e consagrar esse dia ao Senhor. Porque até Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Mas hoje em dia não existe dia específico. É assim que nós entendemos. Amém, irmãos? Porque eu não estou inventando na minha cabeça não, viu? O apóstolo Paulo falou. Muitos aí estão perturbando vocês por causa de dias, por causa de comida. Disso, Zé. Isso é importante também. Não é porque Pedro viu os animais lá, né, que ele considerava impuro, aí Deus fala, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Eram alguns animais que eram ali, né, que eram proibidos, mas que Deus purificou. Agora a Suzane tocou num assunto interessante. Isso não significa que temos que sair comendo de tudo, né, irmãos? Tem animais que até hoje, como a Suzane falou, a pessoa não precisa nem ser crente, que a própria Organização da Saúde fala, né, esses animais fazem mal. Dizem, né, eu não tenho certeza, dizem que esse coronavírus, ele veio através de morcegos, que estavam comendo morcegos. Tem gente que come cachorro, e é comprovado cientificamente que esses animais, eles fazem mal, né? Possuem bactérias ali que matam o ser humano. Oi? Macaco, né? Então tem culturas desses países aí, né? Agora, igual a Suzane falou, não significa que a gente vai sair comendo tudo também, né, irmão? Temos que ter esse bom senso, essa sabedoria realmente, na palavra de Deus. Então vamos aqui, irmão, subtópico 2, falamos da... Então deu para entender, né? Lei cerimonial, lei moral e lei civil. A lei que a gente cumpre até hoje é a lei moral. A lei moral envolve os 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 1 ao 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Então, disso aqui nós já falamos, né, que não é possível o homem se salvar. Agora, lá em Isaías 64, versículo 6, vai dizer, né, que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia para Deus, irmãos. Por mais que a gente pratique as coisas certas, as coisas boas, né, não é isso que vai nos salvar. A nossa salvação vem totalmente de Jesus. Hoje eu estava lendo um livro, né, antes de vir, e este livro falava assim, é uma mensagem até forte, mas esse livro falava, né, que a única coisa que o cristão tem de bom é Jesus. Às vezes a gente pode ficar impactado, como assim, pastor? Mas é o que a palavra de Deus fala, que a nossa natureza se tornou uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. E sem Jesus, irmãos, nós não teríamos solução. Então fala, a única coisa que o cristão tem de bom é Jesus. E não é verdade? Porque o próprio Jesus falou isso. Certa vez chamaram Jesus de bom, né? Jesus ainda estava nessa terra como homem. Aí Jesus falou, por que me chama de bom? Bom é o Pai que está nos céus, né? Então é verdade, irmãos. É uma mensagem forte, mas se a gente parar para analisar... Vamos lá. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Então, olha, irmãos, através
do Espírito Santo, através da nova aliança, nós podemos ter duas coisas que são essenciais, né, para nós: justificação, que nos perdoa de todos os pecados e nos salva, né, e paz. Justificação e paz. E olha o que a Bíblia vai dizer, Romanos 5:1. Coloca aí, Pedro. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só o que nós herdamos: justificação e paz. Uma experiência que eu estou tendo em minha vida é essa, irmãos, que a gente vai cada vez mais, né, procurando uma comunhão, um entendimento de Deus. Então uma experiência que eu estou tendo, que eu estou observando esses dias é isso: muitas coisas que antigamente me perturbavam, hoje em dia já não perturba mais. E não é assim quando você cresce espiritualmente? Aquelas coisas que antigamente deixavam você ali, hoje em dia você, ó, não, mas está na mão de Deus. Não, até mesmo situações envolvendo relacionamentos, né? Pessoas, às vezes aquela coisa que uma pessoa fazia que você ficava ali, ó, hoje em dia vai, abençoa, Senhor. Não, vamos orar. Você olha com outros olhos para a pessoa. Não, a pessoa está assim porque ela está tendo problema, está passando alguma tribulação, alguma provação, está passando um momento difícil. A gente começa a enxergar com os olhos de Jesus. Olha aquela mulher adúltera. É importante isso na lição também, que eu falei que nós íamos falar dela. Como que os judeus entendiam a lei? A mulher pecou, então nós temos que apedrejar. A lei manda apedrejar. E a lei realmente mandava apedrejar, né? A lei manda apedrejar, então eu vou apedrejar. Eu vou ser o juiz. Eu vou condenar essa mulher. E ele vai dizer que a lei foi pega, a mulher foi pega em ato de adultério. Uma primeira coisa que eles fizeram errado é que a lei mandava levar a mulher e também o senhor, né, o cara lá que, né, que adulterou com ela. Então a lei mandava levar a mulher e o sujeito que adulterou com ela também. Mas eles já começaram errado, levaram só a mulher. E o sujeito? Irmãos, a Bíblia não fala, mas talvez o sujeito estava até no meio deles lá e ninguém sabia, né? Caladinho lá, não era só para igrejar, ainda bem que eu escapei. Quem sabe, né, irmãos? A Bíblia não fala. Então, olha só, levaram a mulher em ato de adultério. Isso como eles interpretavam a lei. Vamos matar, vamos apedrejar, vamos matar. Só que Jesus, irmãos, estava ali escrevendo. Acho que Jesus estava escrevendo assim no chão, né? A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo. Acho que Jesus estava assim triste, né? Pensando, como é que pode uma coisa dessa, né? Agora eu vou ensinar para eles a verdadeira interpretação da lei. Jesus, ele não discordou da lei, porque Jesus sabia que a lei mandava apedrejar mesmo. Aí eles queriam ali provar Jesus, testar Jesus. Na verdade, eles não queriam ali a resposta certa de Jesus. Eles queriam fazer Jesus cair no erro. Eles queriam que Jesus contrariasse a lei de Moisés. Eles queriam que Jesus falasse algo contrário à lei de Moisés. Só que Jesus não falou nada contrário à lei de Moisés. Jesus só falou assim: muito bem, então aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, só bastou isso aí. Aí a Bíblia vai dizer que começaram a sair os mais velhos primeiro, né? Os mais velhos já têm mais consciência, né? Já pecaram mais. Tem mais consciência dos pecados. Os mais velhos, opa, deixa eu sair de fininho aqui. Quem não tiver pecado é que pode atirar a pedra. Eu sou cheio de pecado, deixa eu sair de fininho. Aí vai dizer que saiu os mais velhos, aí ficaram os mais jovens. Eu fico pensando, por que ficaram os mais jovens? Por que os mais velhos saíram primeiro e ficaram os mais jovens? Porque às vezes os mais jovens, né, irmãos, acham que está tudo certo. Mas já, eu tô bem. Pecaram menos também, viveram menos, né? Por que pecaram menos? Porque viveram menos, né? Então, irmãos, os mais jovens pensam, não, eu tô bem na fita, eu sou um cara bonzinho. Mas depois os mais jovens, mas quer saber de uma coisa? Não, eu também sou cheio de pecado, deixa eu sair daqui. Aí vai dizer que os mais jovens saíram também. Aí, irmãos, o único que podia condenar aquela mulher é quem não tivesse pecado, né? É quem não tinha pecado, porque Jesus falou, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus não falou que era proibido atirar pedra. Jesus falou, pode atirar pedra, mas quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, quem era o único que podia condenar aquela mulher, irmãos? Jesus. Porque Jesus não tinha pecado. Ele podia atirar pedra. Só que no lugar de atirar a pedra, ele resolveu ter misericórdia da mulher. Resolveu conceder a graça. Resolveu amar aquela mulher. Sabia, irmãos, que essa é uma lição para todos nós? Muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós condenamos. Mas no lugar de julgar e condenar, nós podemos olhar com um olhar de misericórdia. Peraí, eu sou cheio de pecado também, quem sou eu para condenar essa pessoa? Ah, pastor, mas já caiu 1000 vezes. Mas, irmãos, quem sabe é Deus, né? Se a pessoa vai se arrepender ou não. Nós não podemos assumir o papel de juiz e de condenar, não. Jesus podia condenar, mas ele não condenou. Pastor, então quer dizer que eu não posso exortar, que eu não posso aconselhar, que eu tenho que passar a mão no pecado? Não, não é isso que Jesus ensinou. Jesus falou assim, ó, mulher, cadê os seus acusadores? Aí a mulher ficou ali, não tinha mais nenhum. Jesus falou, ó, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Então Jesus ensinou isso, ó. Nós podemos sim corrigir, podemos exortar, podemos disciplinar, mas nós não podemos apedrejar e não podemos condenar, irmãos, que esse papel só cabe a Deus. E é Deus que sabe quem vai se arrepender ou não. Então Jesus não passou a mão no pecado. Jesus falou, vá e não peques mais. Para a gente receber a graça e a misericórdia de Jesus, irmãos, também é assim. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. A pessoa fala, eu vivo pela graça, eu vou ser salvo pela graça, está tudo certo. Não, temos que nos arrepender dos nossos pecados também. Então vamos lá, tópico 3, eu vou ler o 3 e o 4, irmãos, para a gente, né, já abordamos aqui os principais assuntos aqui. Subtópico 3, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Então, irmãos, antes a lei apontava para algo externo, né? As coisas que as pessoas faziam externamente. Mas a graça, ela aponta para algo interno. É algo que está na nossa mente e no nosso coração. É algo que começa de dentro, né? Como eu disse, o exterior é importante para Deus? O exterior é importante para Deus. Mas ele é importante quando é reflexo do interior. Porque se a gente viver só do exterior, só de aparência, aí nós estamos sendo o quê? Fariseus, né? Nós estamos sendo hipócritas. Então, para Deus, o interior vai refletir no exterior. E uma coisa importante também aqui, irmãos. Aqui foi dito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E tem muitas pessoas que entendem isso errado. Tem pessoas que falam, a letra mata, eu vou estudar a Bíblia, não. Não vou estudar a Bíblia porque a letra mata. Só que olha só, vamos ler aqui o subtópico 4 para entender isso. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então, quando diz aqui que a letra mata, irmãos, está dizendo sobre o quê? Sobre a letra da lei. É a letra da lei. Porque o homem não era capaz de cumprir a lei. Consequentemente, ele era condenado pela própria lei, né? Então a letra, quando está falando, irmãos, não é a Bíblia, não é as escrituras que você não pode estudar. É a letra da lei. Deu para entender? Tem pessoas que acham que não tem que estudar nada, que a letra mata. Não, é só orar, é só jejuar e não vou estudar não, que a letra mata. Eu já ouvi isso, irmão, já ouvi esse absurdo. Mas aqui está falando da letra da lei, aquela lei, né? E aqui no final, né, está dizendo que Deus, ele deu o verdadeiro sentido da lei. Que o verdadeiro sentido da lei se resume ao quê, irmãos? Amar. O verdadeiro sentido da lei se resume ao amor. Se os irmãos reparar os 10 mandamentos, os 10 mandamentos falam do relacionamento do homem para com Deus, do homem para com o próximo, e do homem para consigo mesmo. E olha só o novo mandamento, né? Novo no sentido de a revelação verdadeira, né? A revelação, perdão, irmãos, a revelação que Jesus deu, né? Olha só, 1 João 13, versículo 34. 1 João, capítulo 13, versículo 34. Olha só, Jesus, um novo mandamento vos dou. Jesus estava querendo dizer o seguinte, tinha que todas aquelas leis cerimoniais, civis, aquelas leis, qual é a outra que eu esqueci? Cerimoniais, civis, vamos, irmão, moral. Tinha todas aquelas leis cerimoniais, civis, a lei moral, tinha todas aquelas ordenanças, todos aqueles rituais, tudo aquilo, não tinha tudo aquilo? Eu vou ensinar para vocês o sentido certo de tudo isso. Olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos
ameis. Então, às vezes, nós achamos que o maior de todos os mandamentos, né, e o novo mandamento que Jesus queria lhe dizer, às vezes nós achamos que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, não é verdade? Mas, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, pode até parecer mais fácil, né? Porque, eu me amo, então vou amar meu próximo como a mim mesmo. Só que, irmãos, Jesus, ele veio para mostrar que ele intensificou a lei. Ele elevou o padrão da lei. Tá vendo que Jesus não acabou com a lei, mas ele elevou o padrão? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o tempo da graça é mais fácil. A graça tudo é mais fácil. Não. Jesus falou, se você pelo menos olhar para a mulher, já adulterou, meu filho. Na lei você tinha que praticar o ato, mas se você pelo menos olhar, então Jesus elevou o padrão. Então não é que é mais fácil. Então olha só, Jesus falou, você não vai amar mais o seu próximo como a si mesmo. Você vai amar o seu próximo como eu vos amei. Elevou ou não elevou o padrão, irmãos? Porque amar o próximo como Jesus amou. Aí o irmão pode pensar, mas pastor, isso é impossível para o homem. Irmãos, mas através do Espírito Santo, isso não vem de nós. Isso não é uma capacidade que vem de nós, não. É através do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que nos encher do Espírito. Se nós estivermos vazios do Espírito, irmãos, a gente vai odiar, a gente vai ficar ressentido, a gente não vai perdoar e a gente não vai amar. Mas se a gente estiver cheio do Espírito, nós não vamos nem entender. Falar, rapaz, mas aquela pessoa fez tudo comigo e eu estou querendo ajudar ela, eu estou amando, estou orando por ela. No livro que eu estava lendo hoje, disse isso também. Falou, quando alguém faz algo de mal contra a gente e a gente fica ressentido contra aquela pessoa, nós estamos pecando mais do que a própria pessoa. Estava falando no livro. E explicou por quê. Falou, quando a gente fica ressentido, a gente está pecando mais do que aquela própria pessoa. Sabe por quê? Porque, irmãos, o que fizeram com Jesus naquela cruz, né? Olha o tanto de coisa que fizeram com Jesus. E Jesus fez o quê? Amou as pessoas. Jesus falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não guardou ressentimento. Jesus, ele não ficou ressentido. Judas foi trair Jesus, e Jesus chamou Judas de amigo. Falou, amigo, aqui vieste. O que você tem que fazer, faça logo, amigo. Chamou Judas de amigo. Jesus estava sendo falso? Não, que Jesus não era falso. Jesus considerou como amigo. Então tá vendo, irmãos, que a gente guardar ressentimento é até pior do que o pecado que aquela pessoa cometeu contra nós? Então vamos lá, para encerrar, tópico 3, a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, versículo 18 ao 19, mostra, irmãos, vocês leiam, pode ler um monte de vezes. Vocês leiam Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, para vocês entenderem sobre tudo isso que nós estamos estudando aqui. Está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, versículo 18 ao 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Irmãos, a Bíblia nos ensina que o maior do reino de Deus é aquele que serve, não é verdade? O maior é o que serve. Então, quanto mais elevados nós formos, mais nós temos que servir. Sabe, irmãos? Quanto mais elevados Deus nos colocar, nos elevar nessa terra, mais nós temos que servir. Às vezes a pessoa entende errado. Agora eu tenho um alto cargo, agora eu tenho que ficar só quietinho aqui, eu não posso servir. Não. Quanto maior você for, mais você tem que servir. Quanto mais elevado for você nessa terra, mais você tem que servir. Porque o maior é o que serve. Não é o que fica mandando. Agora eu sou o chefão, agora eu vou mandar. Não, irmãos, o maior para Deus é aquele que serve. Então, quanto mais elevado, mais nós temos que servir. Interessante, né? Agora eu sou pastor da igreja, vou ficar quietinho, os irmãos que se virem para fazer tudo. Não, mas eu tenho que servir, né, irmãos? Essa que é a verdade. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Olha, irmãos, através do poder do Espírito Santo, né? Então é isso que eu falei, para cumprir a lei é através do poder do Espírito Santo e não através de nós. E nos concede graça e verdade. Jesus, quando perdoou aquela mulher, ele estava concedendo a graça. Porque ele falou, ninguém te condena, então também não vou te condenar. Isso é a graça. Mas Jesus falou,
Vá e não peques mais. Isso é o quê? A verdade. Então a graça vem acompanhada da verdade. A verdade vem acompanhada da graça, mas a graça vem acompanhada da verdade. Não adianta a gente só ter misericórdia se a gente não ensinar para a pessoa a coisa certa. Então aquilo que eu falei, não é encobrir os pecados, não é passar a mão, não é passar pano, não é isso, irmãos. É graça, é misericórdia, mas juntamente com verdade. Aqui foi falado de omissão também, né? Só um versículo aqui que eu esqueci de citar. Quando fala de omissão, irmãos, às vezes nós pensamos que pecado é só aquilo que nós fazemos de errado, né? Mas pecado não é só isso, não. Lá em Tiago 4,17, vai dizer o seguinte, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então tem muita gente cometendo pecado, não é porque está fazendo mal. Tem muita gente que está cometendo pecado porque está deixando de fazer o bem, né? Eu não faço mal a ninguém. Não faz mal, mas também não faz bem. Não é verdade? Então deixar de cumprir, fazer a obra de Deus, deixar de fazer a obra, deixar de evangelizar, orar, né? Seja o que for, deixar de fazer o bem também é pecado. Eu não faço mal a ninguém, não mato, não roubo, mas também não está fazendo o bem, está pecando da mesma maneira. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Vamos lá, subtópico 2, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio, né, são dois nomes iguais, né? Lei, obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico achava que era salvo pelas obras dele, né? Que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu, que por meio de sua própria justiça achava-se melhor que o publicano. Às vezes nós condenamos o fariseu, né? Aquele fariseu achava melhor que o publicano. Mas quantas vezes, irmãos, nós também, né, não condenamos os outros? Mas nós estamos sendo fariseus também, né? Se achamos melhor que a pessoa. O sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Então, às vezes nós temos aquele orgulho espiritual, mas o que adianta se a gente não estiver ajudando o próximo? Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino dos céus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa e assim entrar no reino de Deus. Então, só para encerrar, irmãos, e relembrar, nós lemos aqui, né, em Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a nossa justiça, irmãos, tem que ser maior. Os escribas e fariseus, eles praticavam todo tipo de ritual, se vestiam, né? Todo tipo de ritual, jejuava, orava, dizimava, eles praticavam tudo. Mas Jesus, ele falou que eles negligenciavam as coisas mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Falou, fariseus, vocês são hipócritas. Vocês dão o dízimo do endo, da hortelã, do cominho, ou seja, das menores coisas, vocês dão o dízimo. Se vocês pegarem ali 10 centavos, vocês dão o dízimo de 10 centavos, mas vocês estão negligenciando as coisas mais importantes. A justiça, a misericórdia e a fé. Então não adianta, irmão, só ritual. Não adianta só a gente vir na igreja para cumprir tabela, né? Não adianta só a gente fazer rituais religiosos se a gente não tiver esse sentimento dentro de nós. Justiça, misericórdia e fé. É isso que mais importa, é algo interior para Jesus, não exterior. Podemos, né, querer impressionar Deus, nós não impressionamos Deus. Deus, ele nos conhece dentro dos nossos corações, né, irmãos? Então vir para o culto é uma bênção, devemos vir. Claro que nós devemos fazer todas essas coisas, mas não são apenas rituais, é algo que está no nosso interior, exceder a justiça. Os fariseus, eles achavam que eles eram justos pelos seus próprios esforços, eles achavam que era bem, né, pelo aquilo que eles faziam, mas na verdade, irmãos, nós vamos estar bem com Deus é por aquilo que nós somos, por aquilo que nós vamos nos transformar e não por aquilo, apenas por aquilo que nós fazemos. Aí sim, nossa justiça vai exceder a dos fariseus. Conclusão, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele,
deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, devemos praticar a justiça? Devemos praticar, mas essa justiça que nós devemos praticar é com humildade. Temos que ter cuidado, sabe com o que, irmãos? Com orgulho espiritual. Eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo, isso